Olá, eu me chamo Débora Niemeyer, sou advogada e assessora jurídica do Simpol e hoje eu vou falar sobre um assunto, na verdade continuar um assunto que foi publicado recentemente nas redes do Simpol, que é sobre o procedimento administrativo e disciplinar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o TAC, o termo de ajustamento de conduta. O que é o TAC? Ele serve, na verdade, um compromisso, né? Serve para que o policial firme o compromisso com a corregedoria, com a instituição, de que ele não vai mais cometer aquela infração funcional, né? E que a sua conduta funcional, ela vai ser norteada pelos princípios da administração, né? Pelos princípios da instituição a qual ele pertence, a Polícia Civil. O TAC ele é previsto lá na Lei 491 de 2010, né? Que é a lei que rege o nosso procedimento administrativo aqui no Estado, lá nos artigos 9, 10 e 11 da lei. O que diz, né, a lei em relação ao termo de ajustamento de conduta? Que ele é possível nos casos de repreensão verbal ou escrita, advertência ou suspensão de até 15 dias. Ou seja, a infração que está sendo investigada, né, ela não pode, não é para todos os casos de suspensão, ela não é para uma infração funcional que não seja passível de suspensão superior a 15 dias, né? Então, um dos requisitos, né, para que esse TAC seja proposto, aí esses requisitos estão previstos ali no artigo 10, é de que não tenha um dolo, né, não seja caracterizado o dolo do policial ali naquela infração, que não haja lesão ao erário, né, que a conduta, os antecedentes dele também contribuam para que seja, né, ofertado aquele TAC, e a outra situação também é não estar em estágio probatório. Quem pode propor esse TAC? A própria comissão pode propor, e é muito comum, né? Às vezes a comissão sugere a propositura do TAC, o corregedor homologa essa sugestão e é encaminhado o termo de ajustamento para o policial. Mas esse momento é crucial, que o policial ele tenha assessoria jurídica justamente para que seja feita uma análise ampla do processo. Assim como eu falei lá no outro vídeo sobre a importância da assessoria jurídica, até mesmo na fase inicial, né? Antes de existir de fato o contraditório, e ampla defesa, antes de haver de fato a defesa, é importante uma consulta jurídica em relação ao termo de ajustamento de conduta. Por quê? Porque o seu profissional de confiança, ele vai analisar se aquelas provas que estão ali no procedimento ou eventuais provas que possam ser produzidas possam mudar o cenário da sindicância. Isso é importante por quê? Porque o TAC ele só pode ser feito, né, assinado a cada 3 anos. Após aceito, né, o termo de ajustamento de conduta, ele vai constar lá nos assentamentos funcionais do policial. Ou seja, somente daqui a 3 anos, por exemplo, se ele assina um TAC hoje, somente daqui a 3 anos ele poderia firmar outro, sendo que às vezes é uma situação que poderia ser devidamente esclarecida à corregedoria, por isso a importância de se constituir ou de, né, ter uma assessoria jurídica desde o momento, né, investigativo, desde a sindicância preparatória, porque aí é feita uma análise se aquela sindicância, aquele procedimento com as provas que serão colhidas ao longo da instrução, não será possível demonstrar a ausência de infração funcional, né? E aí, havendo ausência de infração funcional, por óbvio, a gente tem a absolvição. Então, muitas vezes, e aqui na prática jurídica da assessoria jurídica do Simpol acontece muito, de identificarmos que tem ali a propositura de um TAC, mas há grandes indícios, grandes chances de reverter a situação, né? Com a juntada de documentos ou na fase de instrução, prova testemunhal, enfim. Cada caso tem a sua estratégia jurídica. E aí não há necessidade de, naquele momento inicial ali, aceitar o TAC, porque daí não tem, acaba não se gastando aquela chance, né, de ter um TAC. Eventualmente pode surgir um procedimento um pouco mais grave, que também tem a possibilidade de fazer um TAC, e aí o policial não perdeu a chance ali de assinar um TAC porque fez um a menos de 3 anos. Então é sempre importante essa análise de todo o contexto da situação antes de aceitar ou não o termo de ajustamento de conduta.